Olá, eu sou o pastor Raul Nogueira, focando vidas, dentro do Ministério LVO, Luz e Vida aos Orientais. Sou pastor missionário, eu e minha esposa somos responsáveis pelo LVO que trabalha treinando pessoas para alcançar chinês, japonês, coreano e até o povo de Israel. Como sempre temos feito às sextas-feiras, nós estamos com a escatologia em Daniel. Se você está chegando agora, você nunca realmente assistiu nenhuma das lives sobre escatologia, ou talvez outras, nós temos um canal, Raul Nogueira Canal, onde você pode entrar, se inscrever, tocar o sininho, como o pessoal fala, dar um ok, e entrar no playlist. No playlist você vai procurar exatamente o tema escatologia em Daniel. E seria muito importante você realmente fazer uma retrospectiva de tudo que já foi falado. Já são vários e vários vídeos onde nós estamos de versículo a versículo, desde o primeiro capítulo, e hoje nós vamos entrar no capítulo 10. Olá, Eduardo, tudo bem? Eduardo, assim que eu terminar, Eduardo, vamos conversar. Você liga para mim lá para quando for 6 e mais ou menos uns 7h20, mais ou menos você me liga, tá bom? João Severino de Souza, seja bem-vindo. Então eu estava colocando o seguinte: quando você faz realmente uma análise de Daniel, e como nós temos feito, e você vai colocando realmente versículo a versículo, você vai perceber realmente as coisas futuras em detalhes muito fantásticos. Ô, Annelise, faz tempo que a gente não se vê, né? Foi muito bom estar com você. E nós realmente precisamos ter uma noção bem clara do que o Senhor tem para nós no futuro. Então, o estudo de escatologia é algo que realmente é muito importante para a tua vida, para você se inteirar do que está acontecendo, realmente coisas, o sistema já sendo preparado para a entrada do anticristo, todos esses conflitos que você tem visto aí com respeito a Daniel, Annalise, todos esses conflitos são conflitos que nós já sabemos que é uma preparação para a entrada de alguém que vai tentar trazer paz ao mundo, ok? Quando o pessoal dizer paz, 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 virá repentina destruição. Nós sabemos que não vamos passar pela grande tribulação. E se você tiver dúvidas, você entra também lá no nosso canal, procura só a palavra escatologia. Olá, Oscar. Então, quando você entrar lá, você vai ver uma análise de 1 Tessalonicenses, 2 e também Apocalipse, versículo a versículo, e você vai ter uma ideia clara do que está acontecendo e por quê, tá bom? Bem, nós vamos orar antes de estudarmos hoje o capítulo 10, um capítulo bem interessante. E eu acredito que é uma preparação para o próximo capítulo, que é tremendamente detalhado. Bem, se o capítulo 9 foi talvez um dos mais importantes, que fala a respeito das 70 semanas de Daniel, mostrando inclusive quando termina 69 semanas de anos, o ungido seria morto, não é o Messias, e coincide exatamente entre a saída da ordem para a reconstrução da cidade e tudo mais, os muros, né? Bate exatamente com o tempo onde o Senhor Jesus foi executado. E nós queremos que você saiba que está para acontecer algo que está escrito, que seria o arrebatamento. Não tem mais nenhuma profecia a ser cumprido para que venha o arrebatamento. Mateus 24, e nós também analisamos lá, não trata da igreja,
Mateus 24 trata especificamente do povo de Israel dentro da última semana de Daniel, depois que a igreja for retirada. Aí sim, o evangelho será pregado a todas as nações, todos os povos, línguas e nações. Então, se você realmente está curioso, nós vamos orar agora e vamos começar. A sexta-feira passada, quando nós trabalhamos no capítulo 9, o final, eu fiquei surpreso. 1.300 pessoas entraram. Não sei quantas estarão conosco hoje, mas 1.300 pessoas não são poucas. Então, compartilhe com seus amigos, ore por nós, para que isso que nós estamos falando seja realmente algo relevante para a sua vida, ok? Oh, a minha esposa está entrando, maravilha. Olá, tudo bem? Dona Graça, Dona Maria das Graças. Que Deus te abençoe e continue aí com a gente, tá bom? Então nós vamos estar orando agora. Senhor Deus Pai, nós colocamos agora a vida de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está realmente interessada em conhecer um pouco mais a respeito da Tua Palavra. Entregamos também o Sebastião, Senhor, na sua recuperação de alergia, que essa criança possa, ela tem sofrido tanto, Senhor, que o Senhor possa estar sossegando o coração do pai, o Gabriel, da mãe, da avó, do avô, porque realmente são momentos difíceis que eles têm passado. Então, que essa alergia possa já estar acabando e que ele possa ser recuperado 100%. Também lembramos do Davizinho. Tanto uma criança quanto a outra estão reaprendendo a caminhar e falar. Pai, eu lembro realmente da Rebeca. Ela é uma guerreira, também tem participado aí para remover os tumores dela. E não é fácil, Senhor, não é fácil. Então nós oramos pelo Evaldo, pelo filho e principalmente aí pela Rebeca, para que ela continue firme com seus pés sobre a rocha. Lembro da Paulinha Tsai, que também passa pelos mesmos problemas. Lembramos da Márcia, Deus, que nos apresentou a sua cunhada Terezinha, que também aceitou Jesus conosco, mas que o Senhor também possa pôr a tua mão de poder sobre a Márcia, para que ela também possa ser curada completamente do câncer. Quantas pessoas, Senhor, quantas pessoas que estão sofrendo, estão passando por momentos tão difíceis. Nós queremos, Pai, que o Senhor esteja agora, nesse momento, nos dirigindo, nos dando realmente tranquilidade nas coisas que vamos falar. Sabemos, Pai, que somos limitados. Então, principalmente nesse capítulo 10, que tem tantas posições diferenciadas. Então, que o Senhor possa estar nos ajudando e que isso seja uma preparação para o capítulo 11. Então, como eu mencionei, Senhor, por tua revelação, o capítulo 9 talvez seja o mais importante desse livro, mas o capítulo 11 é o mais detalhado, é aquele que realmente vem detalhes minuciosos. Então, que o Senhor esteja abençoando, porque estamos terminando esse livro e que isso seja relevante para aqueles que já assistiram os vídeos passados e os de hoje também. Em nome do Senhor oramos e agradecemos. Amém e amém. Graça Nogueira, minha amada esposa. Olá, César, um grande abraço a você, a sua esposa, os filhos, tá? Vocês são muito especiais para nós. Pessoal, nós lemos o capítulo 9. No capítulo 9, nós vimos realmente detalhes importantíssimos com respeito às 69 semanas, as 7 primeiras, que exatamente a reconstrução do templo, né, dos muros, enfim, reconstrução da cidade. E passando a 7, viriam então um outro momento,
que ele coloca como 62 semanas. Então, 62 mais 7, 69. Só que o que está previsto para o povo de Israel são 70 semanas. Significa que faltaria uma semana. Essa que falta, ela vai ocorrer exatamente depois que a igreja for retirada, a igreja for arrebatada. E nós, então, estamos aí caminhando para nós entendermos algumas coisas mais que nós vamos ver, porque a partir do capítulo 10, nós caminhando já para o final, vamos ter uma projeção que vai passar pela grande tribulação, o anticristo, e vai chegar até o milênio. Então, e mais detalhes que isso é só você entrar, como eu já falei, lá em Raul Nogueira Canal e procurar escatologia, que você vai ver isso bem detalhado, principalmente em Apocalipse, tá bom? O capítulo 10 fala no terceiro ano de Ciro. Ciro foi exatamente aquele, nós já estudamos, aquele que realmente abriu as portas para que quem quisesse voltar lá para Israel e começar realmente a reconstruir tudo, poderia ir. Muitos ficaram. Foi um grupo, me parece que eram perto de 50 mil pessoas, mas a maioria ficou porque eles estavam bem instalados dentro de Babilônia. E aqui Daniel, que recebeu um impacto muito forte no capítulo 9, quando ele realmente viu o que estava para acontecer, inclusive é mencionado no versículo 27, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Isso que o anticristo vai fazer. Ele vai autorizar a reconstrução do templo, só que depois ele vai dizer: eu quero ser adorado. Não vão mais fazer sacrifício para o Deus de Israel. Mas vai vir uma destruição que já está determinada para ele. É interessante que o versículo 26 é tão importante e que os rabinos passam por cima. Depois das 62 semanas, ou seja, passou a 7, agora 62, que dá 69, será morto o ungido, será morto o Messias, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele, quem? Esse que vai assumir, né? Fará firme aliança com muitos, por uma semana, ou seja, aqui é mencionado a semana que falta. Para aqueles que acham que não vai ter a grande tribulação, isso não é literal, eu não sei como é que eles conseguem se arranjar com alguns versículos, não é? Então, aqui está bem claro que esse, que é o anticristo, fará firme aliança com muitos por quanto tempo? Por uma semana. Na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício. Olha, ele só vai poder fazer isso se o templo foi construído. Porque, por enquanto, o povo de Israel não tem como fazer sacrifício, ele está lá no Muro das Lamentações. Esse foi um nome dado, não é o nome que eles mesmos acham. Nós estamos aqui diante do Muro da Lamentação. Não, isso foi falado por nós, né, para os evangélicos criaram esse nome. Então, aqui diz que ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, que é o anticristo, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. E isso tem bastante detalhe, tanto em 2 Tessalonicenses como no próprio Apocalipse. Então, no capítulo 10 diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia,
foi revelado uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Então, aqui no capítulo 10 está escrito algo que deixou realmente Daniel muito perturbado. Foi algo assim que deixou, emocionalmente falando, Daniel até abatido fisicamente. Por causa disso, ele vai estar entrando em jejum e oração por 3 semanas, 21 dias. Olha, aquilo que realmente o Senhor vai passar para ele, vocês vão ver tantos detalhes no capítulo 11, e depois no 12, que é o final, era realmente para deixar Daniel bem abatido. E Daniel já não era moço, ele já tinha mais de 80 anos. Então, ele começa a orar. Naqueles dias, eu, Daniel, plantei durante 3 semanas, ou seja, aquilo que ele está contando, porque, lógico, se ele está narrando é porque já havia acontecido. Ele só está contando os fatos que ocorreram e as ações que ele, Daniel, foi tomando em decorrência de tudo aquilo que foi revelado. Então ele está dizendo, olha, a situação realmente me deixou tão abatida, né? Naqueles dias eu, Daniel, plantei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me untei com óleo. É interessante ele ter mencionado, né? Não comi nem carne e nem vinho. Lembrando do que... Olá, Daniel, tudo bem? Lembrando do que eu já falei lá no começo. Quando eu ouço pessoas dizendo, eu vou fazer o jejum de Daniel, e cita o fato de Daniel não ter querido comer as finas iguarias do rei. Só que, naquele começo do livro, a decisão de Daniel não foi uma decisão que envolvia jejum. Porque quando se fala de jejum é uma total ausência de alimento. E ele não ficou sem alimento, ele comeu legumes, tomou água. Agora, depois sim, nós vimos ele realmente jejuando, nós vimos ele entrando na presença de Deus no capítulo 9, aí sim jejuou, e agora também. Então, o jejum é isso, é o que ele falou aqui, olha, não entrou nada na minha boca, ok? Nem carne, nem vinho, nada, né? Nem me untei com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras, que como eu falei, 21 dias. No dia 24 do primeiro mês, então, aqui nós temos algo muito interessante. Ele diz, eu estava a bordo do grande rio Tigre. Então, ele estava no local, e nesse lugar, ele não estava sozinho, ele levantou os olhos, e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. Bem, aqui começa o nosso problema. Alguns teólogos colocam que essa pessoa que nós vamos ler agora seria Gabriel. Não era. Gabriel, ele apareceu anteriormente, onde a gente percebe ele falando, né? Por exemplo, no capítulo 9, versículo 21, diz assim, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, claro que não era um homem, era um anjo, mas na forma de homem, que eu tinha presenciado na minha visão a princípio, ou seja,
esse Gabriel já tinha tido contato com Daniel antes, né? Veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Então, aqui Daniel é bem detalhado e menciona o nome de Gabriel. Só que aqui, no capítulo 10, não é mencionado o nome desse ser que nós vamos ver agora. Então, quais são as opções que a gente encontra por aí nos estudos? Primeiro, que era Gabriel. Não é Gabriel. Segundo, que seria a segunda pessoa da Trindade, uma manifestação, como diversas vezes o Senhor fez no Velho Testamento, uma cristofania. E por que alguns pensam isso? Por alguns detalhes que nós vamos ler agora, que há alguma semelhança com a descrição da pessoa do Filho de Deus, do Senhor Jesus, em Apocalipse. Mas, se há alguma semelhança, há também muitas diferenças. A terceira opção, que era um anjo, um outro anjo. Então, Gabriel não é, com certeza não era a segunda pessoa, porque nós vamos ver por quê. Então, possivelmente é um anjo que não foi mencionado o nome dele, e nós vamos encontrar essa pessoa mais à frente. Nós vamos estudar lá no capítulo 12, que 12:6, onde fala a mesma coisa, mas eu não vou falar nada agora, porque nós vamos estudar depois. Mas aqui diz assim, olha só a descrição. Eu vou ler os 5 de novo. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro, de ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tocha de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras como o estrondo de muita gente. Então, por esse versículo 6, alguns estudiosos colocam como se fosse Jesus. Não Jesus, mas o Logos, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Por que eu falei não é Jesus? Porque Jesus, ele só quando Logos, só quando a segunda pessoa da Trindade entrou no mundo que ele havia criado, aí o próprio anjo Gabriel fala com Maria, dizendo o ente santo, ok? Falando para ela, olha, você vai ser mãe de uma forma sobrenatural, e essa pessoa que vai vir é o Emanuel, o Deus conosco. Então, a questão toda aqui é que, quando nós lemos o versículo 6, imediatamente a gente se reporta para Apocalipse. E é o que muitos fazem. Então vamos lá em Apocalipse, só para vocês terem uma ideia. O que leva as pessoas a pensarem que aqui nós estamos somente diante de uma cristofania. E eu disse, Jesus, ele se torna salvação, né? Ele entra no mundo e aí ele recebe o nome de Yeshua, o nome de Jesus. Antes, como filho, como o próprio Deus Filho, ele não tinha esse nome. Então, quando você abre Apocalipse, capítulo 1, versículo 12, diz assim: Voltei para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio do candeeiro um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Isso não é mencionado lá. A sua cabeça e a cabeça eram, olha só, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os seus olhos como chama de fogo. Isso está escrito lá, mas as outras coisas não. Os pés semelhantes a bronze polido,
como que refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. Bem, voltando lá para Daniel, nós vimos que algumas coisas a gente lembra quando lê essa passagem, versículo 6, nós lembramos alguma coisa lá de Apocalipse, como eu acabei de ver, e eu vou ler de novo. Aqui, Daniel 10:6. O seu corpo era como o berilo, olha só. O seu rosto como um relâmpago, isso não está escrito lá. Os seus olhos como tocha de fogo, isso tem. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. Lá não fala a respeito dos braços, né? Mas os pés sim. E a voz das suas palavras como um estrondo de muita gente. Muito bom. Quando nós entendemos a palavra do Senhor, nós podemos perceber que as pessoas estão, muitas vezes assim, influenciadas por algumas passagens, sem observar o conteúdo, o contexto. E quando nós começarmos a ler o contexto, vocês vão descobrir o seguinte: para a maioria das pessoas, é como se interrompesse no versículo 9, falando desse personagem, e entrasse um outro. Para outros, não. Para outros, o versículo 9 tem continuidade no 10, sendo a mesma pessoa. Então, em passagens desse tipo, que muitas e muitas e muitas páginas foram escritas, e a gente vê essas posições, nós não podemos dogmatizar. Eu vou colocar a minha posição, mas não posso dogmatizar. Eu não creio, eu, Raul Nogueira, não creio que seja o Filho de Deus. E eu vou dizer por quê, mas é a minha posição. E a gente vai ver outros dizendo, não, era. Aqui é a descrição. Outros vão dizer, não, não é não. Não é? É o anjo Gabriel. Então, por que nós não achamos que é o anjo Gabriel? Porque não é mencionado nada a respeito disso. Então, aqui fala, depois que nós lemos o versículo 6, só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Então, aquilo que aconteceu foi de um impacto tão grande que os que estavam com Daniel, apesar de não estarem vendo nada, eles perceberam que havia alguma coisa diferente. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Então Daniel está descrevendo uma série de coisas que ele já passou, ele está contando a história. Então, no versículo 9 diz, contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Ou seja, aquilo que nós vamos ver depois, em detalhes, nos próximos versículos, e também, principalmente o 11, fez com que essas informações deixassem Daniel realmente rebentado. Ele caiu de frente. Aliás, eu até fiz uma observação aqui na minha Bíblia, né? Tem muitas igrejas aí que as pessoas, quando ficam no poder de Deus, caem de costa. Nós não encontramos isso em nenhuma passagem da Bíblia. Todos que estão diante de Deus ou diante de uma situação dessa, sempre caem de frente, sempre rosto em terra, nunca de costa. Muito bem, só uma observação. E aí, eu falei para vocês, tem pessoas que colocam, inclusive, nosso irmão Edson Naves, ele chama essa pessoa de um ser glorioso.
um anjo glorioso. Muito bem. Mas alguns colocam o seguinte: essa descrição daquilo que Daniel viu a respeito dessa pessoa para no versículo 9. E no versículo 10 seria um outro anjo, uma outra pessoa. E muitos não entendem que é a mesma pessoa. Mas quando você lê, não dá realmente para você introduzir uma outra pessoa por causa da maneira como vai ser falado agora. Veja bem. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e pôs-me sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, ele quem? O homem que Daniel tinha visto. Mas tem pessoas que entendem, não, ele me disse, é uma outra pessoa que está colocando a mão sobre Daniel, ok? Vai lá, Elias. Mas, para quem entende que é a mesma pessoa, que seria esse anjo glorioso, diz, eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, pôs-me sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Então, esse que tocou ele vai falar alguma coisa. Então, eu sempre penso assim, em passagens que não estão muito claras para mim, eu não dogmatizo, senão vai virar uma heresia. Oi, tudo bem? Vai virar uma heresia. O que me importa agora, nesse instante, é o conteúdo dessas informações. Se é o mesmo anjo glorioso, ou no versículo 9 é um, e a partir do 10 é outro, não importa para mim. O que importa é o que ele vai estar falando, o que vai estar tratando. Então, ele diz, no versículo 11, ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Bom, então, para quem entende que não é o Filho de Deus, não é o Logos, ele está acabando de dizer, porque eis que te sou enviado. Ah, mas o próprio Jesus, por várias vezes, falou, o Pai me enviou. Tudo bem, mas aí é Jesus na terra conversando com os outros, e quando você começa a ler o Evangelho, você entende perfeitamente que o Pai enviou o Filho. Aqui está falando de um mensageiro, ok? De um mensageiro, que eu particularmente não creio que seja o Filho de Deus. Então ele fala que não temas, olha só, não temas, porque ele falou, né, no versículo 11, és muito amado, está atento às palavras que te vou dizer, levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, aqui ele começa a descrever qual era a postura de Daniel nessas 3 semanas, nesses 21 dias. Como é que ele estava? Ele aplicou o coração a compreender e a humilhar-se perante quem? Perante o teu Deus. E essa pessoa que está falando aqui não fala perante mim. Porque quando é o anjo do Senhor, como algumas pessoas pensam que seria, sempre ele fala o anjo do Senhor, e depois, por aquilo que está sendo escrito, você começa a perceber que é o próprio Deus que está falando. Ok? Muito bom. Então, aqui está falando bem claro no versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então, quando Daniel começa a orar,
ele já recebe a ordem de vir e falar com Daniel. No 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Essa expressão, para alguns estudiosos, eles negam que o diabo, que não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente, eles negam que ele use alguns dos anjos caídos para ser o cabeça, ser o informante, ser aquele que vai comandar demônios menores, vamos dizer assim, para executar a vontade do diabo. Então, da mesma forma que tinha esse demônio, ok? Esse demônio que ele fala, né, que foi quem resistiu durante 21 dias, que era o tempo de oração, onde Daniel estava orando, estava aguardando a resposta, e ele fala mais. Então eu vou ler o 13 de novo. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Ora, se aqui fosse o anjo do Senhor, é óbvio que como que Deus ia falar, olha, eu não tive condições de combater, e aí precisou vir Miguel para me ajudar. Não dá, né? E aqui ele deixa bem claro, mas o príncipe do reino da Pérsia, deixando bem claro que existia um demônio específico lá da Pérsia, me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Agora, vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Então, essas informações realmente deixaram Daniel muito abatido, muito fraco, porque ele estava vendo o futuro, tantas guerras, tantos problemas que iria acontecer com o povo de Israel, inclusive o período da grande tribulação, onde nesse período, que é o dia do Senhor, o povo de Israel estava sob disciplina, e o Senhor realmente ia fazer coisas assim, permitir coisas muito difíceis. O anticristo ia tentar de todas as formas acabar com o povo de Israel. Mas era uma mera disciplina, porque no final, quando termina esses 7 anos, o Senhor Jesus volta com a igreja. Ele volta com seus santos. Ele volta com o pessoal do Velho Testamento, pessoal que morreu na grande tribulação, e agora não mais noiva, mas a sua esposa, a igreja. Isso está em Zacarias 14. Então, ele fala: agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda distantes. E eu creio que nós estamos bem próximos. Não sabemos o dia e hora, ninguém sabe, mas as coisas que estão acontecendo, olha, se preparem, ora, Nilda, se preparem, porque as coisas estão se encaixando e muito rápidos. Aquelas pessoas que acham que nem vai ter arrebatamento vão tomar um susto. Se for crente, ele vai embora de qualquer jeito, né? As pessoas que acham que não vai ter milênio, não vai ter grande tribulação, eles simplesmente são muito interessantes. Aquilo que bate com aquilo que eles creem, eles leem de uma forma literal. Mas, quando não bate, eles colocam que é uma alegoria, ou seja, o milênio é uma alegoria, o arrebatamento é uma alegoria, a grande tribulação é uma alegoria. Então, ele diz assim,
no 15, ao falar ele comigo, para quem crê que é a mesma pessoa que Daniel viu, lá no versículo 6 em diante, então ele fala, bem claro, ao falar ele comigo, essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então, a gente percebe que ali houve uma movimentação de possivelmente outros anjos. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim. Então vou ler o versículo 16 para ficar claro. E eis que uma, como semelhante dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim, que possivelmente é esse ser glorioso aí, né? Que se manifestou. Então, meu Senhor, por causa da visão que me sobrevieram, olha só, a visão foi tão forte que ele sentiu até dores. Foi algo, realmente, eu imagino o peso da profecia sobre Daniel, né? Olha só, meu Senhor, por causa da visão, me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque, quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então, tornou a tocar-me aquele semelhante a um homem e fortaleceu-me. Então, alguns colocam que não foi um toque sobrenatural, mas foi algo no sentido de deixar realmente Daniel mais encorajado. Por quê? Porque ele coloca a palavra no 19 dizendo: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, ser forte, ser forte. Palavras de encorajamento, como foi falado também para Josué, se vocês lembram dele, né? Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortalecesse. Então, alguns teólogos colocam que, não, além dele estar falando isso, houve realmente uma manifestação sobrenatural, onde Daniel recuperou as forças. Bem, aqui diz, versículo 20, e ele disse: sabes, porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Lembra que naquela sequência, tanto que nós já vimos dos animais, ou aquela estátua, não é? Então, primeiro eram os babilônios, depois os medo-persas, que exatamente um deles é o Ciro, né? Daí o Ciro. E depois vinha o quê? Os gregos. E aqui é mencionado. Queridos, isso que está escrito aqui, a distância entre Daniel e a entrada de Alexandre o Grande na história, muitos e muitos anos se passaram. E aqui é mencionado de uma forma muito clara, ok? Ele diz bem claro, e ele disse: sabes, porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Lembra que ele falou de cima no 13, mas o príncipe do reino da Pérsia, agora tem um da Grécia. Deve ter um aqui no Brasil, ok? Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Então, a gente percebe que aqui é uma preparação para o capítulo 11, um capítulo super detalhado. Como eu mencionei, se o capítulo 9 foi o capítulo talvez o mais importante, porque menciona realmente as 70 semanas de Daniel, esse capítulo que nós vamos ver é o mais detalhado. Ele vai falar
exatamente da Pérsia, da Grécia. E a gente percebe os detalhes. Nós vamos ver isso, ok? Então, houve então essa batalha espiritual. Daniel não percebeu essa batalha espiritual que demorou 21 dias. Daniel nem percebeu, inclusive o Edson Naves menciona isso. Daniel simplesmente pensou, está demorando, 21 dias, nada de resposta, né? Mal sabia ele que estava havendo uma batalha espiritual, uma luta entre demônios e Miguel, e mais esse outro que veio trazer a notícia para Daniel. Que lição nós temos nessa? Que muitas vezes nós estamos aí orando, demora a resposta. E o que acontece? Nós não percebemos o que está acontecendo. É possível que haja lutas e mais lutas para que realmente a gente encontre a resposta. E a gente muitas vezes não percebe. Você não vai sentir opressão, você não vai sentir nenhuma interferência, quer emocional, física, psicológica, espiritual, porque da mesma forma que Daniel nem percebeu. Ele só percebeu que tinha sido bastante demorado. Elenilda, boa noite, pastor Raul Nogueira, paz do Senhor, amém. Então, aqui fica para nós que Daniel foi um homem de Deus, a ponto de Deus realmente enviar anjos para dizer, você é muito amado. E vem aquela pergunta, será que Deus olha para mim dessa maneira? Será que o Senhor olha e diz, olha, o Raul é um servo muito amado, a Anelise é uma serva muito amada, Elenilda, né? O Elias, enfim. Como é que o Senhor te vê? Como é que o Senhor me vê? Como é que o Senhor realmente está, de alguma forma, respondendo às suas perguntas? Porque nós sabemos que quando, diante de uma situação adversa, nós temos 3 respostas. Ele responde sim, espera e não. E nessas 3 respostas, ele tinha um propósito. Eu estava estudando ontem com um grupo que vem na minha casa, na quinta, que quando o Senhor Jesus, Deus homem, ficou sabendo, foi informado, que Lázaro, um amigo dele assim, havia morrido, ele ainda ficou 2 dias no lugar que estava. Queridos, a distância de onde ele estava e o local onde estava Lázaro eram 3 quilômetros. Por quê que o Senhor não respondeu as indagações e possivelmente as orações de Marta e Maria de imediato? Porque ele tinha um propósito. E o propósito era que Deus fosse glorificado e que eles vissem que realmente o Senhor era o Filho de Deus e era poderoso, não só para curar, porque Maria e Marta, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Tipo assim, eu sei que o Senhor cura, a pessoa está doente, o Senhor curou diversas vezes, mas fazer ele de volta à vida, eu acho que é muito, não é? Mas ele é Deus, ele é o Criador e sustentador de todo o universo. Então, querido, se você tem dificuldades, se você tem problemas, seja no seu mundo interior, seja algo que está realmente acontecendo fora, relacionamentos quebrados, problemas financeiros, desemprego, não importa, o nosso Deus é o Deus de milagre. O nosso Deus, ele interfere. Então, busque o Senhor com fé. Faz o que a palavra diz. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Amém? Se você realmente foi
de alguma forma alimentado pela palavra do Senhor, que você possa compartilhar isso com muitos, não é? Como eu disse sexta-feira passada, se vocês entrar lá no nosso playlist e procurar Escatologia em Daniel, 1.300 pessoas, mais de 1.300 pessoas entraram, não é? Não sabemos quantas entrarão hoje, mas uma coisa nós queremos falar: aquilo que nós compartilhamos não vem de nós, é a palavra de Deus. Nós não inventamos nada, nós simplesmente compartilhamos a palavra do Senhor de forma literal, porque a palavra de Deus é literal, e essa palavra aquece os nossos corações, transforma, liberta. E você pode ser alguém que pode usar essas lives para que pessoas possam ser animadas. Não, o nosso Deus responde. Não, o nosso Deus interfere. Não, o nosso Deus realmente muitas vezes demora a resposta, mas ele vem. Amém? Então, se você tiver algum comentário, alguma coisa que você queira colocar, então ponha e se prepare. Sexta-feira que vem nós começaremos o capítulo 11, um capítulo tão detalhado. Amém? Se tiver um pedido de oração, também pode colocar aí. Meu Pai, meu Deus, eu agradeço a Ti, porque eu posso, ainda no Brasil, com liberdade, entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo. Eu apresento agora cada um desses meus irmãos que estão aqui. Eu os apresento e que o Senhor possa estar agindo de maneira sobrenatural. Se há alguém entre nós, Senhor, que ainda não te conhece, que hoje seja dia dessa pessoa entender que só o Deus vivo, aquele que criou todo o universo e se fez homem, é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Que haja arrependimento por parte dessa pessoa e que essa pessoa reconheça que Jesus pode agir e transformar a sua vida. Que ele possa convidar Cristo para entrar no seu coração como Senhor e Salvador pessoal. Meu Deus, seja com as famílias aqui representadas. Nós te pedimos mais uma vez pela restauração do Sebastião, que pegou realmente uma alergia muito forte. Também lembramos os demais que nós já oramos, que estão com câncer, que estão doentes. Então, que o Senhor possa estar dando àquelas pessoas a paz que está acima das circunstâncias. Visita, Senhor, o César e a sua esposa, porque eles são pessoas muito especiais. Nós agradecemos pela Nelise, Elenilda, cada uma das pessoas que estiveram aqui conosco, Elias, Daniel, José Severino, tantas pessoas, Senhor, o Eduardo, cada um que está aqui, que realmente possa experimentar a tua presença. Abraça o Senhor, visita-os de maneira muito especial, porque eu peço isso a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe. Eu vou, assim que puder, eu já vou colocar lá no YouTube, Raul Nogueira Canal. E quarta-feira que vem vamos estar com outro tema. Nós tivemos aí, nós não podemos adulterar a palavra de Deus, foi o último tema que nós tivemos na quarta. E na sexta vamos estar voltando aqui com a Escatologia em Daniel, que já está terminando o livro, que nós vemos trabalhando versículo a versículo, e vai ser realmente o capítulo 11, eu não sei se eu vou conseguir terminar o capítulo 11 inteiro, porque são muitos detalhes, tá bom? Que Deus abençoe. Oscar, um grande abraço também a você, e cada um de vocês que está aqui conosco. Ô Marcos, meu filho amado, ô querido, que Deus abençoe. Tem pessoas que passam e eu não consigo ver, né? Mesmo a minha esposa eu não vi mais, só vi ela entrou, não sei se continua ou não conosco, mas que cada um de vocês possa
estar orando por nosso ministério. E que amanhã eu vou estar indo para a África online. Nós temos um trabalho com o pessoal de Moçambique, das 9 até as 10, onde nós estamos dando capacitação para eles, para os jovens e adultos. E às 10h30 nós iniciamos de forma presencial com os chineses. Tem japonês também, mas ali dentro da igreja chinesa. Tá bem? Que Deus abençoe a cada um e fiquem na santa paz do Senhor.